Imagine se você fosse recrutado para fazer uma caminhada e que não tivesse outra alternativa a não ser vencê-la. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje iremos falar sobre A Longa Marcha, de Stephen King. A Longa Marcha tem como título original The Long Walk. Ele é o 6º livro de King e o 2º publicado sob o seu pseudônimo Richard Bachman. Originalmente, ele foi publicado em julho de 1979 e depois ele foi relançado na coletânea Livros de Bachman em 1985. As pessoas sempre perguntam para King de onde surgem essas ideias. E ele sempre responde: "Ai, gente, tem fogo de artifício. Tomara que ele perca." A gente vai ter que continuar com essa bagunça, porque não para, vai ser o dia inteiro essa anarquia. Vamos continuar então fingindo que nada disso está existindo. As pessoas, elas sempre perguntam para King de onde surgem as suas ideias. E ele sempre responde que ele teve uma infância feliz, que nada do que ele escreve é resultado de um trauma da infância, mas que não existe em sua cabeça uma caixinha de ideias que ele vai lá, abre e fala: opa, hoje eu vou escrever sobre isso aqui. Em algumas de suas entrevistas, o King também fala que muitas dessas ideias surgem no seu dia a dia. Acontece algum fato, ou ele vê uma pessoa que dá um estalo e ele simplesmente começa a construir uma história baseado tudo naquilo que ele viu. E foi nesse caso que surgiu The Long Walk, ou A Longa Marcha. Nesse caso, ele fala que a ideia surgiu quando ele era calouro na faculdade e estava pegando carona da faculdade para sua casa. E nesse momento ele pensou sobre Kennedy, sobre as eleições do presidente Kennedy, onde ele falava sempre para as pessoas se juntarem a ele na sua campanha em uma grande caminhada. A Longa Marcha, ele foi inicialmente dedicado para os 3 professores universitários de King, do departamento de inglês. Em 1967, ele resolveu participar de um concurso. Infelizmente, a negativa dele foi escrita de qualquer jeito num papelzinho de formulário. E isso deixou extremamente desgostoso, a tal ponto dele prometer a si mesmo que ele nunca mais levaria essa história para qualquer editora de Nova York, que simplesmente ele colocaria numa caixa e deixaria ela mofar. Mas do que trata a história? A história se passa em um futuro Estados Unidos, onde a gente já nota que houve uma tomada militar e são escolhidos aleatoriamente 100 adolescentes para participar dessa caminhada. E tem que haver apenas um vencedor para um grande prêmio. Para vocês terem noção, não é uma pequena caminhada, não é de um ponto para o outro, são apenas 360 milhas, ou seja, são muitos quilômetros, gente. Muitos e muitos quilômetros. Eles têm que passar por diversas cidades. E tem um detalhe: eles têm que manter um ritmo certo. Não pode parar. Não pode sentir nenhum tipo de dor. Ou seja, eles não têm direito de sentir nenhum tipo de dor. Então, o problema deles, se eles têm insolação, fome na hora errada, dor de cabeça, hipoglicemia, cãibra, problema deles, se parou, vai receber um cartãozinho. Como vocês já devem ter notado, essa caminhada não é algo normal. É algo extremamente desumano. Porém, é apoiado pela sociedade americana. Para vocês terem noção, as pessoas frequentemente estão nas estradas para verem esses adolescentes, demonstrarem o seu apoio, mas na realidade eles querem ver o tombo, eles querem ver alguém cair, senão não vai ter graça. Essa obra, ele é um romance distópico, ou seja, ela promove uma utopia negativa. Infelizmente, se a gente for atentar um pouquinho mais aos fatos, não se trata apenas de uma ficção. Quem não se lembra das aulas de história, a gente estudava a época de Roma, que as pessoas eram perseguidas pelos leões no Coliseu. Eu confesso para vocês que quando eu acabei de ler o livro, a primeira coisa que eu pensei foi: eu não gostei do livro. Mas hoje, gravando esse vídeo, eu já posso falar o contrário. Eu gostei do livro e recomendo. Mas por que eu senti isso naquele momento?
É porque a quarentena, ela estava me afetando de um modo muito ruim. Minhas emoções não estavam muito bem. E o livro não é um livro para você distrair. É um livro que tem uma crítica social e política muito grande. E acabou me afetando mais, não deixou eu para cima, me levou ainda mais para baixo. Eu digo isso porque em algumas passagens a gente vê que os americanos estão na estrada para apoiar esses jovens adolescentes. Porém, na realidade, eles querem ver a queda. Eles querem ver alguém receber o bilhete. E eu ficava mais indignada ainda. E eu ficava também, durante toda a leitura, me perguntando por que os jovens se submetiam àquilo. Porque era desumano, era muito triste. E durante a leitura, eu sempre ficava pensando por que aqueles meninos tinham feito isso. Porque é algo que eles sabiam que ia acontecer. E eu acabei perguntando isso pro Luiz. Miguel, eu não esqueci de você. Pode ficar tranquilo, que quando eu fizer minha resenha das Sombras da Noite, eu vou citar você muito. Então pode ficar despreocupado. Mas voltando, eu acabei perguntando, antes mesmo de acabar o livro, pro Luiz, o porquê dos jovens estarem naquela situação. E ele falou pra mim a pior resposta que eu podia escutar na hora, que seria: eles não têm perspectiva nenhuma na vida. Então, por que não se arriscar para ganhar o grande prêmio? Nossa, e essa resposta me deixou mais para baixo ainda. Mas agora, estou aqui eu, emocionalmente bem, e indico para vocês a obra. Eu acredito que vocês vão gostar demais. E para nossa alegria, apesar do livro não estar disponível no Brasil, temos notícias que vai virar filme. Foi anunciado que a New Line estará adaptando a longa marcha com o roteiro de James Vanderbilt, do filme Zodíaco, e será dirigida pelo André Overdahl, responsável por Trollhunter, A Autópsia de Jane Doe e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. O Overdahl admitiu que vai ser um grande desafio porque tudo se resume a uma longa caminhada e uma conversa. Então tem que ser intenso o suficiente para captar a atenção dos seus telespectadores. E eu acredito que ele vai fazer um bom filme porque ele já confessou que é um grande fã de King. Eu agradeço a todos que me acompanharam. Não se esqueça de dar o like, o joinha, de se inscrever, de indicar para os amigos. Um grande abraço e até mais.